Eu fiquei pensando nesse passado, quase ontem, como se fosse algo ontem, e esse quase ontem, bem pretérito, bem mais pretérito. E aí me remeteu a uma carta que eu li dos índios Munduruku, quando eles redigem essa carta para, na época, Dilma Rousseff, nossa presidente, né, em 2013, contestando sobre a questão da hidrelétrica de Belterra. E nessa carta, os índios Munduruku, eles sinalizam alguns pontos importantes de uma cartografia indígena. Um dos pontos é a cidade de Belém. Eles dizem que a cidade de Belém, na significação deles, é a cidade onde é o termômetro, é onde eles poderiam, na época, avaliar se vinha muita chuva, se estava bons ventos. E isso tudo está relacionado com essa geografia que a própria Gorete estava falando. Quer dizer, como é que esses índios sinalizam esses espaços, e às vezes que não é reconhecido por nós. Nós ainda estamos dentro de uma referência da geografia, muito ainda pautada na nossa geografia da cidade. Mas como é que esses povos, referindo uma geografia que é anterior, então eles sinalizam a cidade de Belém, sinalizam o Terra do Chão e sinalizam as corredeiras dos rios tapajônicos, aonde eles dizem que são espaços sagrados e de grande significação simbólica, principalmente para a questão do termômetro ambiental. E eu fiquei pensando nesse tempo quase ontem, me remetendo ao que a professora estava falando e a sinalização cartográfica desses índios Munduruku. E pensando também no samba, do rancho, não posso me amofinar, que na década de 80, eles fazem um samba para o Museu Paraense Emílio Gueldi. Eu não sei se todos lembram, eu vou tentar iniciar aqui, mas alguém pode me ajudar. Hoje na avenida, ai meu Deus, ele fala o Museu Paraense, fonte de pesquisa natural, paraíso verde, este é o enredo do nosso carnaval. E por que eu digo isso, que na década de 80 esse samba ele teve grande expressividade? Porque eles fazem referência a uma instituição que ela foi criada no final do século XIX. E ela foi criada com o intuito de se trabalhar a pesquisa na Amazônia, principalmente da fauna, da flora, da cultura amazônica. Quando a gente olha o século XIX, a gente ainda pensa no momento de uma passagem do Império para a República. Então, quando o Domingos Soares Ferreira Pena vem para cá, que é um mineiro naturalista, ele vem com o intuito de fundar uma associação filomática. Essa associação filomática, que se diz hoje o nome Museu Paraense Emílio Gueldi. Mas essa associação filomática, ela agregava vários estudiosos, porque naquela época, no final do século XIX, com o boom da borracha, como todos os colegas aqui frisaram, todos os olhos estavam voltados para a Amazônia, não diferente de hoje. Todos os olhos, né? Então a formação dos museus, ou seja, o processo de vamos civilizar, a civilidade das nações, a civilidade das cidades, elas se passam também por essa relação com a cidade, com a estruturação de museus, universidades, né, bosques, direcionados para a pesquisa. Então, a Associação Filomática, ela primeiramente não foi sediada aqui nesse espaço, ela teve o espaço ali perto do liceu, que era o Bar de Carvalho, a Academia Paraense de Letras, e depois, com a passagem do Domingos Soares Ferreira Pena para o zoólogo chamado Emílio Gueldi, que é por isso que é o nome Museu Paraense Emílio Gueldi, com Lauro Sodré, começam a conversar sobre esse espaço. Esse espaço aqui, ele foi estruturado para ser um museu. Então, era um espaço arborizado, onde várias árvores elas foram introduzidas. Porque, como a colega disse, dentro desse parque que hoje a gente tem, que são 5,4 hectares, vocês vão ter a Rocinha, que é aquele prédio que ela falou, né, do século XIX, que essa parte aqui significava o interior do estado, da cidade de Belém. Vocês têm a Rocinha, que é o prédio onde funcionam as nossas exposições. As exposições que o Museu Gueldi mostra, principalmente em relação à questão da cultura amazônica, a questão indígena, a questão das comunidades tradicionais, ditas hoje comunidades tradicionais, mas principalmente enfatizando a
riqueza dessa fauna e dessa flora. Então esse parque ele tem 5,4 hectares, ele foi construído a partir da referência de patrimônio museológico, de jardim botânico, de zoológico europeu, aos moldes europeus. Então vocês vão ter jaulas, né, vocês vão ter os canteiros, né, você vai ter também aqui dentro o primeiro aquário que foi construído por Jacques Ruber. Então toda essa estrutura aqui, ela foi, dentro da museologia a gente chama musealização, ela foi criada, né, para se aguardar esse acervo que os pesquisadores pegavam em relação à Amazônia, coletam até hoje, mas também para ser um espaço que poderia ser visitado pelas comunidades, pelo público, né, e pela sociedade paraense. É interessante dizer que quando Emílio Guild fez o museu, havia, lógico, toda uma discriminação que já foi colocada aqui, quem era rico, quem era pobre, mas o Emílio Guild, as quartas-feiras, no final do século XIX, início do XX, ele colocava as quartas-feiras como um lugar que todo mundo poderia entrar. Então, de uma certa forma, ele quebra esse cerco de divisão. Ele dizia, não, uma instituição dentro de uma cidade como essa, há necessidade que o público venha. E aí começa a relação de pertencimento. Tanto que, há 2 anos atrás, em 2016, a cidade de Belém toda se movimentou para fazer o abraço ao Museu Guild. Vocês sabem que as instituições museológicas, principalmente nesses últimos 4 anos, elas são as instituições que estão sendo mais impactadas. Por quê? Porque elas guardam uma memória. A memória nacional, a memória local. E lidar com memória é lidar com a questão do poder, né? Então, nós tivemos que fazer todo um arranjo por causa de falta de recursos financeiros para fazer o abraço ao Museu Guild. E esse abraço, ele rendeu, digamos assim, uma consequência positiva. Realmente nós tivemos orçamento, né, para que o museu não fechasse suas portas. Mas nós não podemos estar fazendo todo o tempo isso. Na verdade, a política de patrimônio, principalmente a política de museus, você tem que ter dinheiro para manter essas instituições. Porque assim como o Sistema Integrado de Museus tem um complexo de museu, nós temos aqui o Museu Guild, referência histórica, referência internacional. Aqui tem pesquisa sobre as aves também. A pesquisa para a febre amarela, o Emílio Guild começou com a pesquisa sobre os mosquitos, depois passou para o Oswaldo Cruz, mas muita coisa se iniciou a partir daqui. Então existe uma perspectiva que a gente tem que ver, que os estudos e a formação, gente, ela é importante para todos nós. Por quê? Porque a gente valoriza. Se hoje a gente está vendo aí um Brasil meio quebrado, é porque as instituições que estão portando conhecimento estão sendo violadas, né? E aí a gente precisa ver isso com muito cuidado, não no sentido partidário, mas no sentido de defesa do patrimônio, porque o conhecimento, ele é o nosso maior patrimônio, tá certo? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, visitem o museu. Nós temos uma colega aqui também, cadê ela, que é a nossa, cadê amor? Aqui, ela, vem cá, eu acho que aqui todo mundo tem memória de museu. Eu quero deixar um pouquinho essa palha para ti, porque eu acho que é muito importante o projeto de acessibilidade, porque a gente vinha andando de lá de São Brás para cá, o que eu menos vi foi a relação de acessibilidade que a gente tem com a nossa cidade. E aí eu queria que ela falasse um pouquinho da experiência dela, do Clube do Pesquisador, que é um projeto que nós temos, e que aí ela fala sobre acessibilidade. Obrigada, professora. Bom dia, meu nome é Raquel, eu sou pedagoga. E o museu trabalha as 4 áreas de pesquisa, né, as 4 áreas que são o carro-chefe da instituição. E um dos trabalhos mais importantes é oportunizar esse conhecimento científico para a sociedade. E existe um projeto que é o Clube do Pesquisador Mirim, que tem mais de 20 anos. E ele é um projeto gratuito, infelizmente às vezes pouco conhecido pela comunidade, em que as crianças elas podem vir um dia na semana, uma vez na semana, no horário contrário ao seu horário de aula, fazer pesquisas nessa instituição centenária. Então é um processo seletivo que acontece todo início de ano, são ofertadas turmas, temas, com professores que são pesquisadores da instituição. Eu já fui instrutora, a Lúcia com certeza já foi instrutora também, e existe 20 vagas para cada tema e essas crianças passam por um mini vestibular.
Mas o que é esse vestibular? É para saber o interesse dele sobre a Amazônia, o interesse dele sobre estar ali naquele espaço. E aí ela passa o ano inteiro em contato direto com os pesquisadores, visitando as instituições parceiras do Guild, visitando o Museu Guild da Perimetral, que nós temos uma outra sede do museu que é próxima à universidade, que é onde estão os pesquisadores mesmo. E esses projetos, eles são desenvolvidos e são realizadas atividades com as crianças de produção de jogos, produção de kits, de cartilhas, de revistas. E todo esse acervo fica disponível na biblioteca do Museu Guild, é disponível para empréstimo para professores, é disponível para receber visita de profissionais da área de educação e diversas, para conhecer o material que as crianças produzem. E no período que eu trabalhei no Guild, não estou mais no Guild, infelizmente, mas sempre digo que é a minha segunda casa, eu desenvolvi um trabalho de iniciação científica com crianças surdas. Eu sou intérprete de Libras e senti a necessidade de que o museu fosse também apresentado na essência dele, né, como instituição científica, para esse público que às vezes não é lembrado. Então o trabalho consistiu em criar o vocabulário das espécies que nós temos no parque. Vocês sabem que o museu ele só tem espécies amazônicas, né, animais amazônicos, e a língua de sinais era uma língua relativamente nova, e alguns desses animais eles não tinham correspondente na língua de sinais. E aí as crianças fizeram um trabalho de observação desses animais ao longo do ano, e no final do ano eles produziram, esses alunos surdos junto com as outras crianças não surdas, produziram esses sinais. Então hoje o Brasil todo conhece, nós viajei inclusive com a Lúcia fazendo esse trabalho de divulgação dessa pesquisa. Então o mundo todo hoje sabe que o sinal de iguana é fazendo esse movimento em cima da cabeça, que é o representativo visual que as crianças identificaram. Sabe que o sinal de cutia é ela roendo a sementinha, que é o que eles mais observavam no parque. E esse projeto ele rendeu frutos. Hoje eu trabalho numa instituição que é de educação de surdos, e nós temos alunos ex-pesquisadores mirins que estão hoje fazendo o cursinho pré-vestibular e escolheram como área de pesquisa biologia, agronomia, ciências da terra, ciências naturais, que é o resultado desse trabalho, né? Então, o museu, enquanto lógica de acessibilidade hoje, você pode observar nas próprias exposições. Durante muito tempo teve a presença dos bolsistas intérpretes de Libras para promover a acessibilidade para os visitantes surdos. Hoje o aquário está totalmente acessível em braille também para as pessoas cegas. E ele é totalmente acessível para pessoas com mobilidade reduzida e com dificuldade de locomoção. Todos os espaços de visitação, eles têm uma altura mínima, eles têm uma rampa. Então ele é um museu de todos para todos, e é um espaço que precisa ser cada vez mais abraçado pela sociedade paraense. Precisa de ajuda, precisa da sua visita, precisa da sua divulgação. Às vezes as pessoas entram no espaço, isso aqui está fechado, isso aqui está sem manutenção. É exatamente a necessidade desse pertencimento, do paraense ter esse pertencimento por esse espaço, de visitar esse espaço, tornar ele vivo, que faz com que a gente possa estar ampliando os recursos e fazendo com que essa instituição ela não adormeça. É isso. A faixa etária desse projeto? Pesquisador mirim a partir do 4º ano, que é a antiga 3ª série, até o 3º ano do ensino médio. E aí abre as turmas e cada tema tem uma série específica. Então aqui a minha turma na época trabalhou o dia a dia do parque, e aí era a 3ª e 4ª série. Então tem turmas que vão pesquisar as comunidades quilombolas, então eles vão ser alunos de 8ª série e 1º ano. Então cada turma é de acordo com o teor e o aprofundamento da pesquisa, mas é a partir de 3ª série, que é o 4º ano, até o ensino médio. Gratuito, todo mês de janeiro, entrem no site do Guild, que está lá abertas as inscrições do pesquisador mirim.